Eu sou o Gabriel, eu sou aqui do time, faço parte do time do Mindflow, e agora eu vou explicar aqui um pouco de como que funciona a lógica do Mindflow, certo? Eu utilizei aqui um protocolo simplificado, o protocolo de ITU, para demonstrar como que ele funciona e como que ele é dentro do Mindflow, certo? Então esse protocolo ele começa dentro do que a gente chama de passos, certo? Que no caso seria um passo de anamnese, onde nesse passo existem perguntas, né, que podem ser de múltipla escolha ou campos onde pode se inserir valores, textos, datas, enfim. Então o protocolo começa por esse passo de anamnese. Depois ele tem três caminhos possíveis, que no caso ele pode ir para o exame físico, ele pode ir aqui para o passo de fatores de riscos para germes MDR ou direto para o resumo do atendimento, certo? Então esses caminhos eles podem ser seguidos de acordo com o que for selecionado no passo anterior, no caso de anamnese. Por exemplo, se eu selecionar a opção A, B e C da pergunta 1, eu vou para esse passo, mas se eu selecionar a opção D, eu posso ir para esse. Então, o Medflow é capaz de a gente construir esses caminhos através de condicionais, que a gente chama, que são as opções ou valores que são adicionados no passo anterior. Então, a partir disso, né, através do que for respondido aqui, ele segue adiante. Que, por exemplo, ele pode ir aqui para o exame físico, e do exame físico ele também pode responder algo aqui que pode possibilitar dele ir para esse passo de fatores de risco ou direto para o resumo do atendimento, certo? Então, seguindo aqui, nesse passo também contém algumas perguntas, uma ou mais perguntas, né, relacionadas a esses fatores de risco, e aqui ele chega no resumo do atendimento. Esse resumo do atendimento de fato ali um resumo do que ele foi respondido, né, do que tem ali no protocolo que o usuário selecionou, colocou, para ele ter algo mais resumido ali, algo centralizado do que ele respondeu durante o atendimento. Isso aqui é totalmente flexível, certo? A gente pode colocar informações adicionais relacionadas ao paciente, qualquer informação que ele tenha passado durante o atendimento, a gente pode adicionar nesse resumo. E aqui, através desse resumo, e com base no que ele respondeu aqui no restante do fluxo do atendimento, ele pode ter três condutas possíveis, né, no caso desse protocolo, que no caso é a conduta de um paciente grave, a conduta de internação e a conduta de alta. Então, para cada um desses caminhos, né, são estabelecidos critérios, né, com base no que ele respondeu, e a partir do que ele respondeu, vai ser encaminhado para uma dessas três condutas, né? E nessas condutas existem as solicitações, que no caso podem ser de exames, de medicamentos, de encaminhamentos, de orientações. Tem esse tipo de solicitação que pode ser prescritas, e elas são sugeridas pelo Medflow também através de condicionais, né? Por exemplo, tem um exame de hemograma, mas ele só vai ser sugerido se na pergunta 2 o usuário responder através da opção C e D, por exemplo. Mas se ele responder A aqui na conduta, ele não vai aparecer esse exame porque não obedeceu essa condicional, certo? E agora eu vou abrir aqui o Mindflow para a gente dar uma olhada como que ele funciona na prática, tá bom? Então, estou aqui no portal do Mindflow, eu vou abrir esse protocolo aqui de ITU e vou visualizar aquele fluxo que eu já havia falado. Então, esse aqui é o passo, que a gente chama, é chamado de passo, né, que é essa primeira parte, esse bloco. E aí tem as informações que a gente pode colocar conforme ficar a critério do conteúdo médico. Aqui tem algumas informações iniciais, como a data de nascimento do paciente, alguns sintomas, né, que vai auxiliar aí durante o atendimento. E essa pergunta de múltipla escolha, então vou selecionar aqui, por exemplo, esse de exemplo. Nível de dor, aqui já é um campo onde eu posso inserir valores. Então, eu vou colocar aqui um 7, por exemplo, ou simplesmente eu posso dizer que ele está sem dor no sintoma, que ele já vai ser bloqueado aqui e eu não preciso inserir nada. Mas eu vou colocar aqui um 7. Perguntas aqui de única escolha, onde eu posso selecionar um ou outro. Vou colocar aqui com critérios de ITU recorrente. Aqui mais alguma de fatores de risco, vou colocar que ele não tem nenhum dos abaixo. De antibiótico também não vou colocar nada. E aqui sinal de alarme, vou dizer que ele tem DM descompensada. Vou seguir. E a partir disso, ele já vai seguir para dos possíveis caminhos, certo? Então, por exemplo, com essas respostas que eu digitei, ele obedeceu os critérios que eu mesmo já determinei antes, né, através do conteúdo desse protocolo, que o ideal, né, que com base no que eu respondi, é para ele ir para esse passo de exame físico, e não direto para esse ou para o resumo. Então, ele vai partir aqui para o exame físico. Então, chegando nesse outro passo de exame físico, tem essa pergunta se o paciente apresenta dor pélvica ou pé perineal súbita. Vou colocar aqui que sim, a nível de exemplo. E aí, com base no que eu respondi aqui, nesse passo anterior, e nesse passo de exame físico,
ele vai fazer novamente a escolha desse caminho, né? Se ele vai direto para o resumo ou se ele vai para o passo posterior, que no caso é o de germes. No caso aqui, obedeceu para a de germes, e aqui tem uma pergunta, mas eu posso colocar vários outros diferentes tipos, como aqui na primeira, certo? Então, eu vou colocar aqui que ele tem esse uso aqui de paciente institucionalizado, a nível de exemplo. Vou prosseguir, e aqui chega na parte do resumo do atendimento, que é basicamente tudo aquilo que eu respondi nos passos anteriores de forma resumida, onde eu posso acessar aqui antes de seguir para o meu próximo passo, né, que no caso ali é a parte final relacionada à conduta. Vou prosseguir. E aqui chego em uma daquelas condutas, né? Então, aqui eu posso determinar para qual tipo de conduta final ali que eu vou seguir, de acordo com os critérios que eu estabelecer para que seja caminhado para cada uma dessas opções. No caso, a combinação de perguntas ali que eu respondi e de valores que eu inseri, a conduta que foi sugerida é a de conduta de teu complicado. Então, tem uma mensagem aqui também, que eu posso condicionar ela também para aparecer de acordo com as opções que eu responder dessas perguntas, ou outras também que eu queira. E aqui tem exames sugeridos também, que são condicionados a esse tipo, a essa mesma lógica, né? De acordo ali com o que eu respondi durante o protocolo, eu posso condicionar para que apareça ou não durante essa conduta. Nesse caso aqui, ele tem somente exames, né? Mas eu posso ter exames, medicamentos, caminhamentos, orientações, enfim. Tem algumas dessas opções. No caso aqui, só esses exames que apareceram. Mas isso pode ter decorrência do que desse meu fluxo aqui que eu exemplifiquei, né? Porque, por exemplo, caso eu tenha selecionado outros sintomas, outros fatores, outros tipos de outras opções dessas perguntas, poderiam aparecer aqui medicamentos, esses encaminhamentos, alguma orientação, esse tipo de coisa, certo? Então, essa aqui é a parte final do protocolo. Eu posso ver aqui o fluxo, né, que é justamente aquele fluxozinho que eu desenhei, e aí eu posso ver o caminho que ele seguiu. No caso, aqui para anamnese, exame físico, fatores de risco, resumo, e aqui para conduta de ITU complicada. Então, essa aqui é a parte final. Eu vou selecionar, aqui no caso, esses exames. E aí, conforme eu selecionar e prescrever e finalizar, esses exames irão migrar lá diretamente para o prontuário, né? Da mesma forma como se tivesse medicamento. Por exemplo, ao selecionar, eu poderia, ao finalizar aqui, eles irão automaticamente lá para o prontuário, sem que eu precisasse adicionar um por lá também, certo? Então, é meio que um resumo aqui de como o Medflow funciona, mas em caso de dúvidas, podemos marcar algum momento para a gente melhor explicar e tirar algumas dúvidas, certo?